Você já parou para pensar que está assistindo a este vídeo através de ondas invisíveis que viajam pelo ar? Que sua tela funciona manipulando a própria luz? E que tudo isso começou com uma discussão científica aparentemente inútil sobre a natureza da luz? Esta é uma história sobre como o invisível se tornou a base do nosso mundo visível. Uma jornada que começa com uma pergunta simples: o que é a luz? E termina com Wi-Fi, Bluetooth e toda a tecnologia que nos conecta. No nosso último encontro, vimos Galileu desafiar o mundo e quase pagar com a vida por nos dar um universo em movimento. Hoje, vamos descobrir como mentes brilhantes desvendaram forças ainda mais misteriosas. Forças que não podemos ver, mas que carregam este vídeo até você neste exato momento. Esta é a história da luz que veio da sombra. Se você quer descobrir como as maiores descobertas da humanidade nasceram de ideias aparentemente inúteis, clique no botão de inscrição agora. Você não vai querer perder o que vem pela frente. Para entender a genialidade de nosso herói, precisamos primeiro entender o mundo em que ele nasceu. No século XIX, a física ainda vivia sob a sombra colossal de Sir Isaac Newton. O universo, embora não mais girando ao nosso redor, ainda era visto como um grande mecanismo de relógio. Era um cosmos de engrenagens e peças, de partículas colidindo e forças agindo à distância. Um modelo que podíamos, em tese, desmontar e entender, peça por peça. Nesse cenário, a luz era um dos maiores enigmas. O que ela era, afinal? Uma chuva de partículas minúsculas, como defendia o próprio Newton com sua teoria corpuscular? Ou seria uma onda, uma perturbação se espalhando pelo espaço, como as ondas em um lago? Essa era a teoria do brilhante cientista holandês Christian Huygens. A teoria de Huygens era elegante. Ela explicava fenômenos como a difração, a forma como a luz se curva ao passar por uma fresta, algo que a teoria de Newton não conseguia fazer. Mas ela tinha um problema gigantesco, um verdadeiro calcanhar de Aquiles. Se a luz é uma onda, o que exatamente está ondulando? Ondas sonoras precisam do ar para viajar. Ondas do mar precisam da água. Que meio a luz usava para viajar pelo vácuo absoluto do espaço? A ideia de uma onda sem um meio parecia tão absurda quanto um surfista tentando pegar ondas no meio do deserto. Por causa dessa questão e da autoridade esmagadora de Newton, a teoria ondulatória ficou na sombra por mais de um século. O palco estava montado. O mundo da física tinha um mistério central e estava preso a uma visão de mundo mecânica. Para que a próxima revolução acontecesse, seria preciso alguém que não estivesse preso a essas ideias. Alguém que pensasse de forma diferente. Alguém de fora do sistema. Eis que surge nosso protagonista, Michael Faraday. Nascido em 1791, filho de um ferreiro pobre, Faraday não teve acesso à educação formal. Ele se tornou aprendiz em uma oficina de encadernação de livros. Mas ali, em meio a couro, papel e cola, ele não via apenas trabalho. Via uma oportunidade. Ele lia vorazmente cada livro que passava por suas mãos, especialmente os de ciência. Sua paixão o levou a um golpe de sorte. Ele conseguiu um emprego como assistente de laboratório para um dos químicos mais famosos da Grã-Bretanha. Mas Faraday não era um cientista comum. Sua genialidade não estava nas equações complexas. Ele mal as conhecia. Sua genialidade residia em sua intuição física, em sua capacidade de visualizar o invisível. Enquanto outros cientistas viam a eletricidade e o magnetismo como forças misteriosas que agiam à distância, como a gravidade de Newton, Faraday via algo diferente. Em seus experimentos com fios, bobinas e ímãs, ele não via um espaço vazio entre os objetos. Ele via o espaço preenchido por linhas de força. Para ele, o espaço não era um palco passivo. Estava vivo, vibrante, imbuído de uma tensão e estrutura que guiavam os fenômenos. Era uma mudança de pensamento revolucionária. O nada agora tinha propriedades. Faraday era como um artista que via uma paisagem invisível a todos os outros. Mas por não dominar a linguagem da matemática, lutava para descrever sua visão em termos que a comunidade científica pudesse aceitar.
Ele estava pintando a imagem de uma nova realidade, mas precisava de um tradutor. Esse tradutor chegou na forma de James Clerk Maxwell, um físico e matemático escocês. Maxwell era o oposto de Faraday, um gênio da matemática, um mestre das equações. Mas ele tinha a sensibilidade de enxergar a profunda verdade física na intuição de Faraday. Se Faraday pintou o quadro, Maxwell escreveu a partitura. Entre 1861 e 1862, Maxwell traduziu as linhas de força e os experimentos de Faraday em um conjunto de 4 equações elegantíssimas. Essas equações, hoje conhecidas como as equações de Maxwell, são um dos maiores feitos da história da física. Elas descrevem como campos elétricos e magnéticos se criam e interagem. Elas mostram como um campo magnético variável cria um campo elétrico e como um campo elétrico variável cria um campo magnético, numa dança cósmica autossustentável. Mas foi ao analisar as consequências de suas próprias equações que Maxwell fez a descoberta mais chocante de sua vida. A teoria previa que essa dança entre os campos geraria uma onda que se propagaria pelo espaço, mesmo no vácuo, uma onda eletromagnética. E então, o momento eureka. Maxwell calculou a velocidade com que essa onda teórica deveria viajar. O resultado? 300 mil quilômetros por segundo. Era precisamente a velocidade da luz, que já havia sido medida com grande exatidão na época. A conclusão era inevitável e de arrepiar. A própria luz era uma onda eletromagnética. Naquele instante, séculos de mistério se dissiparam. A luz, a eletricidade e o magnetismo, que pareciam fenômenos tão distintos, eram, na verdade, manifestações diferentes da mesma força fundamental. A pergunta de Huygens, o que está ondulando, estava finalmente respondida. O que ondula são os próprios campos elétrico e magnético. A intuição do encadernador, traduzida pela matemática do gênio escocês, havia unificado uma vasta área do conhecimento e revelado a verdadeira natureza da luz. A teoria de Maxwell era linda, mas ainda era teoria. A mentalidade mecanicista do século XIX ainda relutava. Para salvar a ideia de que uma onda precisava de um meio, os físicos inventaram o éter luminífero, uma substância fantasmagórica, invisível, sem massa, mas perfeitamente rígida, que preencheria todo o universo. Era uma muleta teórica, um último suspiro da velha física. Mas essa muleta estava prestes a ser quebrada. Primeiro, em 1887, o famoso experimento de Michelson-Morley tentou medir o vento de éter causado pelo movimento da Terra. O resultado foi um dos fracassos mais importantes da história da ciência. Não havia vento de éter. A velocidade da luz era sempre a mesma, provando que ela não precisava de meio nenhum para viajar. O campo eletromagnético de Faraday e Maxwell era real por si só. Logo em seguida, o físico alemão Heinrich Hertz decidiu testar a outra previsão de Maxwell: a existência de outras ondas eletromagnéticas invisíveis. Em seu laboratório, ele construiu um aparelho rudimentar que gerava uma faísca e, a alguns metros de distância, um outro circuito simples produziu uma faísca em resposta, sem qualquer fio os conectando. Hertz havia criado e detectado as primeiras ondas de rádio. Ele demonstrou que essas ondas invisíveis viajavam na velocidade da luz e se comportavam como a luz, podendo ser refletidas e refratadas. A teoria de Maxwell estava comprovada, mas quando perguntaram a Hertz sobre a utilidade de sua descoberta, sua resposta foi emblemática. Não vejo utilidade para isso. É apenas um experimento que prova que o professor Maxwell estava certo. Para o cientista puro, a beleza da verdade era a recompensa final. Mas a história não havia terminado. Faltava o último personagem, o homem que não via apenas beleza, mas oportunidade. Guglielmo Marconi, um inventor italiano, não era um teórico como Maxwell, nem um experimentalista puro como Hertz. Ele era um empreendedor. Ele olhou para a inútil descoberta de Hertz e viu o futuro da comunicação global. Ele pensou, e se pudéssemos usar essas ondas para enviar mensagens através dos oceanos,
sem a necessidade de caríssimos cabos submarinos? Enquanto seu pai o criticava por perder tempo com experimentos elétricos inúteis, Marconi persistiu. Em 1901, ele realizou o impensável. Transmitiu um sinal de rádio, a letra S em código Morse, através do Oceano Atlântico, da Inglaterra ao Canadá. A telegrafia sem fio nasceu. O mundo encolheu da noite para o dia. Navios em perigo agora podiam pedir socorro, como o Titanic faria uma década depois. A inutilidade das ondas de Hertz, nascidas da intuição de Faraday e das equações de Maxwell, havia se tornado uma das tecnologias mais vitais da humanidade. E hoje, onde está o legado dessa jornada? Olhe ao seu redor, olhe para suas mãos. As descobertas de Faraday, Maxwell e Hertz são as sementes de uma floresta tecnológica que nos cerca. O Wi-Fi e o Bluetooth nada mais são do que versões sofisticadas do experimento de Hertz. Seu roteador e seus fones de ouvido estão constantemente realizando o milagre de Maxwell, transformando dados digitais em ondas de rádio que viajam pelo ar. A capacidade de assistir a este vídeo sem estar conectado por um cabo é um legado direto deles. As telas do seu celular e da sua TV e as câmeras digitais que capturam nosso mundo são a aplicação direta do nosso domínio sobre a luz. Elas manipulam a luz, convertendo-a em sinais elétricos e de volta em luz, transformando fótons em pixels e pixels em histórias. O forno de micro-ondas usa uma parte desse espectro para aquecer sua comida. O controle remoto da sua TV usa ondas infravermelhas. A fibra óptica que nos dá internet de altíssima velocidade é luz viajando por cabos de vidro, transmitindo dados na velocidade máxima do universo. O GPS que guia nosso caminho depende de ondas de rádio enviadas por satélites. Os raios X nos permitem ver dentro do corpo humano. A ressonância magnética manipula campos eletromagnéticos para criar imagens detalhadas de nossos tecidos. A transição de um universo de peças e engrenagens para um cosmo preenchido por campos invisíveis foi uma das maiores revoluções do pensamento humano. A inutilidade inicial de visualizar linhas de força se transformou na base de toda a nossa sociedade conectada. As telas em nossas mãos, o Wi-Fi em nossas casas, nossa capacidade de falar com alguém do outro lado do planeta instantaneamente. Tudo isso é a colheita de mentes que ousaram ver o invisível e compreendê-lo. A história da ciência nos mostra, repetidamente, essa lição poderosa. As investigações mais abstratas e aparentemente inúteis são, a longo prazo, as sementes das tecnologias que definem o futuro. Quem diria que 4 equações matemáticas, nascidas da intuição de um autodidata e da genialidade de um escocês, poderiam reorganizar completamente nossa realidade? A próxima vez que você se conectar ao Wi-Fi, lembrar-se-á de que está usando o legado de mentes que ousaram questionar o óbvio e descobrir o impossível. Se esta jornada pelo invisível mudou sua perspectiva sobre como a ciência molda nosso mundo, compartilhe este vídeo. O conhecimento, assim como a luz, foi feito para se propagar. E prepare-se, porque no próximo capítulo veremos como a física perdeu completamente o controle da realidade. A realidade fragmentada. Quando a física perdeu o controle, uma aventura ainda mais perturbadora pelo coração da mecânica quântica, onde descobriremos que a própria luz tem personalidade dupla. Se você chegou até aqui, não pode perder o que vem pela frente. Inscreva-se agora